sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Luiz Correia e nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o nosso programa de número 318. E onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 98517-6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então, pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos e para onde vamos, não é, Nilson? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre não seja solitário, seja solidário. Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Nilce Pereira. E desejo a todos vocês uma boa tarde. E os ouvintes da Família Web Rádio, estaremos aqui junto com os amigos, principalmente comentando sobre os diversos assuntos que serão discutidos dentro do nosso programa. E nesse momento, então, nós vamos cumprimentando a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão bastante arrojada, dinâmica, abriu espaço para que os seus alunos pudessem participar de uma atividade radiofônica. E cá está a Família Web Rádio, formando aí uma parceria magnífica, onde os alunos dessa instituição estão tendo a oportunidade de serem criativos, serem dinâmicos, né, em diversas áreas aqui da vida social, da vida escolar, da vida familiar, enfim. Então, nós estamos realizando o nosso programa numa das salas localizadas aqui no Colégio Marconi. E ressaltamos aqui os nossos parabéns por essa magnífica parceria. Boa tarde, queridos ouvintes, e muita paz no caminho de todos. Vamos à informação e colaboração com o nosso compromisso social. Vamos manter na nossa consciência que devemos continuar com as precauções que já estão bem divulgadas em todas as mídias, evitando aglomerações, utilizando as máscaras, fazer a higienização das mãos, desinfectando com álcool em gel. Vamos continuar nos precavendo, pois as doenças estão por toda a parte. Difteria, infecções pulmonares, com a influenza, vindo com força total. E a volta e persistência da Covid. Afinal de contas, a vida é bela. Mas eu gostaria de saber quem é você. Sim, eu não falei? Desculpa. Eu dei os recados e esqueci de falar. Eu sou Nádia Januário. Boa tarde. Então tá bom.
E agora estamos iniciando o quadro... Peraí, antes de você falar do quadro, o Gouveia, você não falou em você também. Falei, fui o primeiro. Você foi o primeiro? Você falou de você, Gouveia? Não entendi. Você falou você se apresentou? Apresentou, fui o primeiro a apresentar. Eu vou abrir o programa, Luiz. Então vamos lá, vamos mudar a câmera aqui para a Thaís dos dois ou um só? Coloca lá nos dois logo, de uma vez. E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento. E quem começará a responder será Marcos Aleixo, feita pela nossa ouvinte Regina Cardoso de Freitas, que pergunta o seguinte: sempre ouvimos dizer que o corpo é reflexo da alma. Então, temos um mapa genético espiritual que é parte integrante do corpo espiritual do perispírito e por isso que ele interfere no mapa genético humano? Marcos, somos o reflexo da alma. Sem dúvida. Para a gente ter uma ideia, o senhor Luiz preparou aqui uma observação aí de um livro muito bom do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? Então ele fez uma observação aqui, ó, o mapa genético espiritual, na obra de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, psicografada por Chico Xavier, refere-se ao conceito de que o perispírito, que é o corpo espiritual, não é o espírito ainda, tem o espírito, que é a nossa essência, nós temos entre o espírito e a matéria esse corpo perispiritual chamado perispírito. Ele funciona como ele absorve, né, algumas imperfeições do espírito nossa e faz com que isso reflita na matéria numa outra reencarnação. Funciona como um molde pré-existente que orienta a formação do corpo físico, contendo o histórico de vidas passadas, tendências morais, predisposições patológicas. Esse mapa não é fixo, ele é moldado pela própria alma através do pensamento, das ações e do magnetismo, permitindo modificações na estrutura genética herdada. O que ele quer dizer aqui? Que todas as nossas imperfeições espirituais ficam gravadas no perispírito. Então, ao reencarnar, nós temos a genética física no campo físico dos pais e dos nossos pais. Nós herdamos muita genética deles. Mas estas imperfeições, muitas vezes morais, ela reflete no corpo físico. Então, por isso de nós vemos hoje algumas anomalias, algumas deficiências, alguma que é chamada de prova e expiação, porque está ligado à imperfeição do espírito e outras reencarnações. Como se fala, um mapa genético espiritual, né, como foi falado aqui. Então, não é uma genética física, é uma questão espiritual que reflete no corpo físico. Por exemplo, que pode acontecer, não é toda vez que vamos olhar a pessoa, alguém tem problema no pulmão numa encarnação, ele pode ter abusado do cigarro, do tabaco em outra encarnação. Morrer afogado. Afogado, então, uma das hipóteses, né? Afogado. E aí, isso fica lá gravado no perispírito. Isso. Ao reencarnar, ele vai vir com muitas vezes, com esta... Tem grande probabilidade. De reparar, reajustar essa questão no corpo físico, na outra reencarnação. E é interessante uma questão. Às vezes, tem pessoas que fumam muito, demais. E ela fala assim, quando você fala que isso faz mal, ela fala assim, mas eu vi gente com 90 anos morrer fumando e nunca fez mal. Ela está certa. Só que ela não compreende uma questão. E a próxima reencarnação? Ela não reparou nessa, mas na próxima ela vai ter que... Já o pulmãozinho dela já vai vir meio esquisito, Bem né? mais. Eu não suporto cigarro. Eu tive bronquite até 15 anos muito forte. Eu quase desencarnei desde a época que eu nasci com bronquite. Quando eu nasci novinho, não tinha nem onde pôr injeção mais, soro na cabeça. O médico já falou 2 vezes para minha mãe no Emílio Ribas que eu ia desencarnar. Tão forte é meu bronquite. De onde vem isso? Que atacava os pulmões, não saía ar, nada. Então,
está ligado a essa questão do mapa genético espiritual nosso, né? Estava gravado lá uma imperfeição minha de um passado, veio refletir nesta reencarnação. E assim por diante, né? Então aí está algumas explicações ligadas a essa pergunta da nossa ouvinte. Interessante, né? Porque aí você vê pessoas que nascem com problemas de braço paralisado, a pessoa nasce já com o braço mais curto, ou nasce com problemas de tetraplegia, paraplegia. Se você fala, mas como assim, né? Aí, lógico, a gente vai procurar uma culpa atual, mas muitas vezes está ligado com as nossas condições anteriores, né? Aí você fala, puxa, aí você falou também do problema psicológico. O problema psicológico é interessante, porque de repente você é um matador de aluguel, e você tinha essa função, você cobrava lá, me dá tanto que eu vou lá e aquilo, você pensa que não. Mas cada fulano que você mata, você não esquece. A pessoa que matou nunca esquece. Não tem essa de igual você comer feijão, que você come feijão, não, feijão eu já esqueci. Não, não é isso. Você lembra. E essa lembrança, ela marca no seu psique. E esse psique, ele vai passar por uma outra fase. Aí que nem nós vimos já no livro Céu e Inferno, lembra que a gente lia Céu e Inferno? A segunda parte dele só fala dessa parte. Isso, que aparecia aqueles espíritos que eram esquizofrênicos, ficava falando sozinho, andando na rua, comendo coisa no chão. Por quê? Porque a pessoa está com o psique dela com problema. Então, não vou dizer que todos são esses problemas, mas a grande maioria é causada por mal realizações efetuadas em encarnações anteriores. Amigos, fala aí, Nilce. Na verdade, tudo está dentro da lei de causa e efeito, né? É verdade, então, isso mesmo. É como você falou, que nem eu, por exemplo, eu tenho todo esse problema de coluna, de dor, que eu não sei de onde que vem. Né? Você falou, é uma dor só. Eu posso ter trazido isso de outras vidas, porque eu acredito que eu construí isso nessa vida. Né? Então, não tem jeito. Por quê? Porque nós somos donos da nossa vida, nós temos o livre-arbítrio. Agora, como você falou, se alguém fere o outro nessa vida aqui e fala, não, ele já me perdoou, esqueceu. Só que ele se esquece de que tem o plano espiritual, que é o nosso RG. Né? E no plano espiritual não tem o jeitinho brasileiro, não. Porque, né? Tudo que nós fizermos está registrado lá. Por isso que nós temos que ter bastante atenção com a nossa vida, de saber que nós temos que cuidar muito bem dela para que nós não vamos sofrer as consequências de uma outra vida, porque senão nós vamos ficar nesse círculo vicioso, né? Eu não resolvo aqui, mas eu resolvo na outra. E não é bem assim. Né? O perispírito, ele não tem os órgãos físicos que tem o corpo físico. Ele tem o quê? Ele tem energia, ele tem os chamados chakras, né? Pontos de força. Pontos de força. E aí é que está, para você ver como que o perispírito está muito mais depurado, vamos dizer assim, do que o nosso corpo físico. Né? A gente precisa de órgãos para se movimentar e tudo mais. Daí é que nós temos que ter aquela consciência de estar cuidando bem desses órgãos aqui, hoje. Né? E é porque é muito cômodo. Eu vou ter inúmeras vidas, então fica para outra. Isso é falta de conhecimento, é falta de ter um foco. Né? Porque, ou então é
É aquele negócio, né? Eu não sei se eu vou ter outra vida. Tem muita gente que pensa assim. Então eu vou aproveitar essa. Mas o que diz o Kardec? Kardec fala que nós devemos andar direito, né? Vamos dizer assim, né? Nessa vida, né? Ter em mente de que nós somos espíritos eternos, que nós vamos ter outras vidas, sim, sim. Mas cada encarnação que nós tivermos aqui, nós temos que acrescentar pontos positivos para nós atingirmos a nossa finalidade, que é o quê? De espíritos puros. Senão nós vamos ficar patinando, né? Judiando do nosso corpo físico, não tomando conhecimento do perispírito, né? Então, sabe, ainda hoje eu vi um vídeo, alguém perguntou, né, se a pessoa morre, se ela está, ou tanto faz ela estar sepultada como cremada, se o corpo sente os efeitos. Então, a explicação que o professor deu foi que o perispírito está ligado por espécie de cordões, né, tênues, com todos os nossos órgãos. E aí, se ele tiver aquele apego, porque na hora da morte, todos esses cordões eles vão sendo desligados, né? Agora, se ele for extremamente apegado, se ele tem uma vida que não foi muito legal, ele vai sentir. Por quê? Porque ele não praticou, por exemplo, o apego do egoísmo, o apego, todas aquelas instruções que o Cristo deixou para nós. Então, ele vai sofrer muito mais. Então, o perispírito, né, Luiz, que a gente tem que tomar cuidado. E é algo assim que muitas vezes a gente nem pensa, né? Mas nesse caso aí, Nilce, dando uma parte aí nesse caso, os espíritos falam que é necessário 72 horas após o desencarne a cremação, que é o tempo definido, porque é o tempo de desligar esses espíritos muito ligados ao corpo dele, para eles não sentir as chamas do... E você pode ver que no crematório, nunca tinha visto, eu vi da minha sobrinha, que ela desencarnou ano passado, muito nova até, e eu fui numa cerimônia dela, foi no crematório lá do Vila Alpina, lá. É até emocionante, com música, vocês já viram, nunca tinha visto. Desce. Na ideia das pessoas é que vai ser cremado ali, né? Não, é depois de 3 dias só, eles ficam lá, que é incinerado para cinza. Então, e os espíritos falam isso, 72 horas, que é para o tempo exato para esse desligamento final, para ele não sentir. Se tiver alguma ligação. Então, mas... O que ele pode é depois... ir para algum ambiente aí que ele quer ir, né? Que ele é atraído, mas há essa questão. Então, mas se ele está muito apegado à matéria, ele vai se sentir por um determinado tempo. Num livro do André Luiz tem isso. Uma senhora que ficava sentada do lado do túmulo dela. Tem muito. Ela ficava lá sentada. Você fala, mamãe, caramba, essa senhora já não morreu, não devia... Não, mas ela tão apegada ainda no corpo físico dela que ela ficava sentada ali no túmulo. E ela ficou anos e anos ali, né? Até o André Luiz perguntava, mas por quê? No cemitério tem muito isso. O que eu aprendi com vocês, e com a doutora Ivênia, ela falou assim que existe a palavra morreu e o desencarne. O desencarne é para quem é evoluído, muito evoluído, ele desprega, vai cuidar dos outros trabalhos, entendeu? Os evoluídos, espíritos evoluídos, como o André, como o Chico Xavier, tal, né? Agora, outras pessoas que não são evoluídas são essas que vocês estão falando, que permanecem ali em volta. A gente não fala nem que é evoluído, porque eu não sou evoluído, mas eu tenho certeza que eu não vou ficar do lado do... Eu sou bem
baixinho ainda. Não, mas eu vou ficar fora tá do... aqui dando aula para nós. Vou sair fora. Mas o que eu quero saber com isso? Vocês são evoluídos. Vocês Então, estão dando aula para nós. Mas... Não, evoluído ainda não. Evoluído é outra categoria de espírito. Mas tudo bem, Luiz. Não, isso, estou falando em questão de compreensão. Tem compreensão. Mas, Luiz, é assim, o desencarne não tem desencarne e morreu. Tá? É desencarne, independente do espírito. Qualquer espírito desencarnou. É a designação que o espiritismo dá para a palavra morte. Morreu é desencarne, independente do espírito. E você ficar ali, ainda em torno do caixão, no cemitério, nos túmulos ali, isso é em questões de espírito, né? Voltado para apegos às questões materiais. Um espírito mais evoluído, ele... Então, é o que eu estou falando. Ele vai trabalhar, né? Vai fazer Quer falar alguma coisa, Taíde? Vocês já falaram tudo, mas... Sempre tem mais, sempre tem coisa para falar, só Taíde. O Manuel Filomeno Miranda, no seu livro Temas da Vida e da Morte... Aí, ó, tá vendo? Ele traz essa questão que ele fala assim num capítulo, que morrer não é desencarnar. É o que ele estava falando. Então, morrer não é desencarnar. Então morre o corpo, mas a desencarnação está relacionada com o apego do espírito, que é deixando o corpo, como foi falado já aqui. Aí que está a questão, onde entra a questão do perispírito. Quanto menos evoluído nós fomos, mas nosso perispírito é condensado, é pesado. Isso. É pesado. Por isso que vê o espírito se arrastando pelo chão aí, ou sentado na beira da cova lá, onde for, porque ainda está muito materializado. Essa é a dificuldade. E à medida que nós vamos progredindo um pouquinho, ele vai ficando mais leve, mais suave. Tanto é que os espíritos muito evoluídos, o perispírito dele é muito suave, muito tranquilo. Não é todo mundo que flutua, né? Não é todo mundo que volita. Sim. Porque a volitação, ela é para alguns. Exatamente. E depende do nível que se encontrar, né? Na evolução. Então, eu acho, particularmente, eu gosto muito quando se trata do estudo sobre o perispírito. Nas enfermidades, por exemplo. A nossa enfermidade, ela está no perispírito. Nós podemos captar pelo nosso pensamento, pela nossa mente, nosso comportamento, e aqui, se nós adquirirmos por esses meios, fica alojado no perispírito. E isso não quer dizer que, às vezes, vai refletir no corpo físico. Nós podemos ter enfermidade no nosso perispírito, até de outras existências, que nem nessa não se manifestou ainda. Isso é possível, que nós nem sabemos. Vocês falaram aí do vício que transporta para outra reencarnação. Isso é fato. Então, a pessoa, já foi falado, a pessoa que fuma 90 anos e não aconteceu nada, fica todo cheio. Não, nossa, isso não faz mal, 90 anos que eu fumo. Agora, como o Luiz comentou, na próxima reencarnação, a fragilidade pulmonar vem, a base de sentir o cheiro já está com problema pulmonar. Foi o nosso amigo entendeu? Aleixo, então, isso é fato, está no perispírito. Isso. Então, o perispírito eu acho muito importante o estudo do perispírito. Agora, Nádia, agora nós vamos ouvir uma voz superior. Vamos lá. A primeira coisa, assim, acho que o Marcos explicou muito bem, foi bem didática a explicação dele. E aí eu só quero complementar uma coisa junto com ele e com a Nilce. Nós devemos lembrar que a vida é muito mais séria do que a gente imagina, né? A gente vê as pessoas com certas atitudes, como você falou, Nilce, levando a vida na flauta. E não é bem assim, né? Então, assim, uma outra coisa importante, uma reflexão nossa, veja, falamos aqui de livre-arbítrio. Puxa, se Deus respeita a nossa liberdade, por que a gente também não passa a respeitar mais a vida e, principalmente, o nosso corpo, né? Então, acho que é uma questão, juntando ali com o que o Luiz falou, que nós falamos de morte e desencarne, é uma questão de consciência. Assim também como morrer é uma questão de consciência. Eu sempre falo para minha mãe,
que chegou aos 88 anos, que a gente tem que viver as etapas da vida, viver de forma inteligente. Então, cheguei aos 88, eu não tenho mais a flor da idade de 22, então eu vou me adaptando para aquele momento. E a gente já sabe que nasce, vai morrer. Então, eu acho que é um preparo. Assim, todas as noites dormimos e morremos um pouquinho. Então, é um preparo, é uma questão de conscientização, não é nem de morte, desencarne, né, encarne, é uma questão de conscientização. A gente ir se conscientizando do nosso papel e dos momentos que nós estamos vivendo. E dar valor a esses momentos e a tudo que nós realizamos é muito importante. Então, Nádia, falamos para a Regina. Regina, está respondido. Não sei se contentou, mas respondemos, procuramos responder. E agora nós vamos continuar, porque o programa já está no limiar. Ele é, então, a uso intermunicipal de Guarulhos, Arujá, o Luiz, realiza... Limiar do quê? Tem um programa que chama No Limiar da Nova Era. Você lembra? É verdade. Então, todo ano ele realiza eventos, né, que visam divulgar a doutrina espírita, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, e encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Vai lá, Neuce. E agora vamos lá. De 19 a 21 de junho de 2026, São Paulo vai receber o 19º Congresso Estadual de Espiritismo da USE. Serão 3 dias de estudo, reflexão, arte e convivência fraterna, que prometem marcar a história do movimento espírita em nosso estado. O tema será o Centro Espírita no Novo Tempo, que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista a essência do espiritismo. O local do evento será Teatro APCD, na Rua Voluntários da Pátria, 547, em Santana, na capital. Está a 3 metros do terminal rodoviário. 3 minutos. Desculpa. 3 vocês me tiraram a concentração do teatro, e também é perto lá da estação do metrô, né? Terminal rodoviário. A estação portuguesa. E ainda um motivo muito especial para estarmos lá. Esse congresso dá início às comemorações dos 80 anos da USE, uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço no bem. Para maiores detalhes, visite o site usesp.org, Congresso, ou então liga 11 2950 6554, ou ainda 11 916 587575, e você terá maiores detalhes a respeito. Isso, então agora, que vai a Maria, a Fátima. Ô, Fátima, não esquecemos, não. Nós estamos, vamos lá, deixa a Nilce abrir aqui o Casa celular. Branca do Caminho, né? Casa Branca do Caminho. Então. A Fatiminha me passou. É sobre. Já começou ontem, por sinal, hein? Foi iniciado ontem o curso de aprendizes do Evangelho na Casa Branca do Caminho, né? Às 20h15. Sala Anália Franco, está lá no 2º andar. Agora eu vou dar o endereço. Rua Isidoro Tinoco, 53, Tatuapé. Isidro, né? Não é Isidro? Tinoco, 53. Gente, me desculpe, esse curso ele vai ser lá no... Não é na Casa Branca, não. Espera aí. Olha... Eu vou passar o telefone.
É 11 2296 8080. 2296 8080. E, segundo que a Fátima me passou, é um curso bastante dinâmico, muito, assim, é de grande aprendizado. Então, quem puder fazer esse curso, né, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. Ou seja, ele vai ser feito, já está sendo feito, né, no Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor com Jesus. Paz e Amor com Jesus. Né? Fica lá no Tatuapé. Então, podem ligar nesses números que eu falei para se inscrever, porque ainda está em tempo. Começou ontem. Então, Nilson, até quando vai? Começou ontem, fala a data de ontem, que ontem nós estamos no YouTube, foi dia 26/1 que começou. Então, começou ontem, 26. Alô, você que está aí, que está no YouTube, começou dia 26/1 esse curso que vai estar lá na casa... Lá no Paz e Amor, no Tatuapé. Esse Paz e Amor é próximo à Estação Tatuapé. Isso. 2296 8080. Repita. 2296 8080. E não é na Casa Espírita. No Paz Não é na Casa Amor. Branca, é no Paz e Amor. Tá? Então vamos lá, certinho, vamos continuar. certinho. Exatamente nesse instante, iniciamos nosso segundo bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Isso, Ataídes. Nós vamos falar hoje de um assunto também, todos os assuntos são interessantes, mas nós vamos falar sobre não seja solitário, seja solidário. Olha só que bacana, Bom né? tema, hein, senhor? Quando eu vi, tem significado importante isso aí. É interessante, né? E aí ele diz o quê? Nós pegamos um trecho de um artigo que se chama Sem Solidariedade Não Há Fraternidade. É um portal do Mundo Espírita lá da Federação Espírita do Paraná. E eles têm esse texto. E eu peguei porque achei interessante para colocar nesse tema aqui. Ele fala assim, eventos que gerem comoção geral, como temos visto recentemente, inundações. Ontem mesmo nós tivemos uma grande inundação aqui em Guarulhos. Né? Domingo. A fuga das pessoas por causa das guerras, entre outras ocorrências trágicas, provoca momentâneas ações solidárias, individuais e coletivas, da sociedade e dos governos. A solidão é uma sensação de desconexão. Olha só, a solidão é uma sensação de desconexão. É a sensação de que você não é compreendido por ninguém em seu entorno e você não possui as relações significativas de que você gostaria, ou seja, não interessa. Né? E a palavra solidariedade traz consigo o sentido da responsabilidade mútua, independente ou independentemente ligada a uma ligação recíproca, compartilhando de ideias, ou compartilhação ou compartilhamento de ideias, de doutrinas ou de sentimentos, reciprocidade, etc. Somos todos irmãos, porque é a expressão que nos encontra ressonância emocional naquele que assim não vê com relação aos outros. Falta-lhe fundamento intelecto-moral para aceitar esse fato. Esse é o que não tem solidariedade. Seu coração não registra esse sentimento. A falta de solidariedade com a natureza se dá pelo não reconhecimento que cada um de nós faz parte indivisível dela e que, ao agredi-la, agride a si mesmo. Contra a natureza, né, Luiz? E aí, a indiferença entre pessoas com um contexto social humanitário é um proceder daquele que não vê razão para mudar sua forma de ser. A sua formação moral lhe diz que deve ser cada um por si. Olha só, tem gente que
Acha que é cada um por si, pronto. Sentimentos fraternos não florescem por modelo social imposto. Na ausência do sentimento de solidariedade, Luiz, o egoísmo predomina. O egoísmo predomina, pois que cada um é a ausência do outro. A moral dos povos há que se renovar e fazer brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer que entre os humanos uma solidariedade comum. Com que fundamento se pode mudar a atual concepção comportamental, hoje calcada no egoísmo? Olha, hoje está difícil, viu, Aleixo? O despertar da consciência para a imortalidade é a resposta. Despertar da consciência para uma imortalidade. Isso o Espiritismo tem. Ao afirmar, o Espiritismo dilata o pensamento que lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, aquela visão tacanha, né? Que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno. O Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Bom, mostra todos os mundos, né? Não só o nosso, mas mostra todos os mundos. Faculta, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Nessa ordem de ideia, a doutrina espírita apresenta como lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. E olha que tem alguns espíritas ainda que não... Está difícil de pensar isso, viu? Eu vejo o espírita ainda não... O sentimento de solidariedade nos leva à antessala da fraternidade, Aleixo. Fraternidade é irmandade, união. Não há união sem solidariedade. O exercício da solidariedade desperta o sentimento de fraternidade. Jesus, ao anunciar, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Confirma a solidariedade. União, inteireza, ligação recíproca, como lei da vida em harmonia. E aí se apresenta ele como o elo sagrado que veio religar o homem a Deus. Sem solidariedade não há fraternidade. Sem fraternidade não há harmonia. Sem harmonia não há paz. O vínculo com a paz em nossos corações é o abrigo seguro do sentimento de irmandade que harmonizará o viver da humanidade. O exercício da solidariedade fraterna é a ação basilar dos que escolheram o reencontro com Deus. No dizer de Jesus, quando anunciou teu pensamento, quando anunciou o seu grande síntese evolucionária, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, ele diz o seguinte, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei do profeta. Com a renovação do significado da vida, com a imortalidade demonstrada pela doutrina espírita, o que antes era um simples e isolado evento no dia a dia de cada pessoa, é agora percebido como um elo que liga a todos, tudo a todos, qual uma teia que se espraia pelo infinito. Espiritismo é a chave com o auxílio do qual
tudo se explica de modo fácil. Vivemos uma unidade indissociável, com uma unidade entre o Sol e a luz do Sol. Então, seja solidário e se afaste da solidão. Esta é a grande leitura que eu fiz aqui do portal Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná. Seja solidário e saia da solidão. Olha final? Só, que bacana. Então, é isso, né? Eu gostaria agora que os colegas, porque eu li aqui bastante e minha voz já vai camando. Então, vocês falem sobre a solidariedade, a fraternidade, a irmandade que tem que haver entre os povos. Chegaremos lá um dia. Chegaremos lá um dia, mas ainda somos bem divididos, né? Fala aí, Aleixo, conta mais. É interessante essa questão. Por que eu falei que esse tema chama a atenção? Hoje nós vivemos num mundo de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, o mundo cresceu muito, mas nunca se viu tantas pessoas solitárias, querendo viver na solidão, né? E quanto suicídio que está aumentando agora? É uma característica, uma é do egoísmo, de a pessoa pensar nela, outra é de uma questão do espírito. Eu não critico, é uma questão, chega a ser de saúde pública, porque os espíritos hoje vêm nos orientar, é do espírito. Ele não consegue, ele tem uma... Lembra que nós somos no primeiro bloco sobre das questões que está refletida no espírito, de imperfeições morais? O espírito traz algo nele que parece uma tristeza, algo de ele querer ficar isolado, solitário, não ser solidário. Tem pessoas que têm dificuldade mesmo em conviver em sociedade. Ela trabalha, até estuda, termina a sua faculdade, mas ela continua a vida dela mais isoladinha, quietinha. E isso é uma questão do espírito, né? Veio hoje o espiritismo nos alertar sobre isso, porque até então ninguém falava sobre essa questão, né? A não ser os psicólogos, a Joana de Ângeles, alguns espíritos que já vêm tocando nesse assunto há algum tempo. Mas é um problema sério. Por isso que os espíritos falam? Faça o que você goste, que se sinta bem, vá conviver com pessoas, vá procurar auxiliar, ser solidário, que assim nós vamos vencendo essa solidão. E o senhor falou, senhor Luiz, é uma questão que às vezes leva para a depressão, da depressão leva para o suicídio, e é algo muito sério mesmo, mas é uma questão do espírito. Então, por isso que os espíritos relatam para nós sermos solidários. Solidário. Não, né? Solitário. Porque ninguém consegue. Solitário, você pode até viver. Mas vai terminar a reencarnação, a gente vai deixar de aprender muita coisa que você poderia ter aprendido, né? Porque você viveu isolado ali, não... mas eu vivi com as pessoas, tudo bem, mas perdeu uma boa oportunidade de viver um pouco mais, aprender... Ter outras visões de vida, outras formas de pensar. Porque, às vezes, você está vivendo com uma pessoa e você está tendo influências externas. E essas influências externas, algumas são boas, outras são ruins, mas aproveita as boas. E assim, você vai aproveitando e vai crescendo. A gente vai se acomodando, né, de certa forma. Fala aí. Somente quem mora sozinho vai se acomodando. Porque quando a gente vai ficando mais... Quando a gente é nova, a gente quer grupos, a gente quer fazer parte de algo. Aí, quando você vai envelhecendo, você não quer sair de casa, você não quer ir à festa, enfim. Quanto mais em casa você fica, melhor. Isso é bom? Não. É bom, em parte, mas um isolamento total... Não, eu vou fechar toda a minha casa porque eu não quero nem ver cara de vizinho. Aí já é outro patamar da situação, aí já precisa de tratamento, né? Aí eu estava lendo na pergunta 767 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. Aí o Espírito de Verdade responde a Kardec. Ele fala sim, né? Olha a pergunta, o isolamento é contrário à lei natural. Ele fala que sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto
e devem todos concorrer para o progresso, apoiando-se mutuamente. Aí, lá na questão 771, Kardec perguntou aos espíritos: que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? E o Espírito de Verdade responde a Kardec: esses se elevam ao se rebaixarem. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. E aí, o Emmanuel, lá no livro do Chico, né, no roteiro, ele coloca, a lição chama Diante da Terra. Então, ele coloca que o fruto amadurecido é a riqueza do futuro. E das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perecerá. Então, olha o que ele está falando. Que a solidariedade, ela vem de uma união, de uma conscientização. Né? Porque eu posso ver na porta da minha casa um movimento para recolher alimentos para os flagelados, por exemplo. Aí, entre ficar indiferente e ir participar, é uma escolha minha. Né? Se eu quiser ficar solitária, isso aí não é problema meu, eu posso ficar, meu livre-arbítrio está falando isso. Mas aí o Kardec fala que aquele que se isola, ele é contrário à lei natural. Por quê? Porque todo mundo busca o quê? A vivência social. Nós somos um ser sociável, não é? E isso é uma questão de instinto até. Os animais vivem em sociedade, né? Você não vive nenhum animal sozinho a vida toda. Quando ele encontra o bando dele, ele sai correndo. Né? Agora, e aquele que fica isolado, totalmente isolado por egoísmo, ele não está construindo nada. Ele não está contribuindo em nada para a lei do progresso, né? Que é uma das partes do livro dos Espíritos. E aí Kardec fala daquele que se isola para se devotar ao trabalho de amparo aos outros. E aí é interessante, porque ele fala que esses não estão perdendo nada, eles estão ganhando. Porque ele está se isolando temporariamente, porque ele tem o objetivo de ajudar o outro. Né? E aí eu estava lendo que nos tempos antigos tinha muito isso, de monge subir para ficar lá na montanha, meditando. Né? Então, ele tinha o objetivo, quando ele descesse a montanha, ele ia pregar aquelas ideias que ele estava convencido de tal. Né? Então, é um isolamento assim, do corpo com os demais. Mas ele em si ele não está isolado. Porque ele tem a consciência. Isso, tem isso mesmo. Mas que é duro se isolar, Sr. Luiz, interessante, é duro se isolar, mas para o espírito que está com isso, com esta mente, com essa condição na mente, para ele é o caminho. Cada vez mais ele quer se isolar, não ver pessoas e viver essa vida reclusa, né? Interessante. Mas quer aplicar na sociedade muitas coisas, né? Como ela falou, no final das contas, qual o objetivo? É aplicar na sociedade as melhores coisas. É verdade. É só que o isolamento em excesso, né? Que esse é o problema, o excesso. Pode chegar um momento que a pessoa ele vai perder o sentido da vida, ele vai perder o sentido da vida, pronto, para ele não existe mais a vida, existe mais o mundo, e começou pelo isolamento. Por isso que o isolamento precisa que se evite para evitar chegar num ponto desse. E isso acontece muito, né? As depressões, por exemplo, pode começar do isolamento. Se eu estou isolado, não quero conversar com ninguém, não quero ver ninguém, eu não estou bem. E se isso aí não é cuidado, não se procura um trabalho para isso, um tratamento para isso, a coisa pode complicar. Então, como o Luiz falou, hoje
é quase incalculável o número de suicídios que está acontecendo no mundo, gente. É cada segundo. Mesmo assim, com todas as informações que tem muita informação hoje em dia, muitas. Hoje só fica sem saber quem não quer. Porque se você quiser saber, tem fonte para você aprender, para você saber. Mas mesmo assim, existem as dificuldades causadas pelo nosso orgulho. Nós somos ainda muito orgulhosos, egoístas, vaidosos, em uma série de fatores que nós ainda carregamos. Daí aquela questão do conhece-te a ti mesmo. A questão é toda interna, na verdade, não é externa, né? Então, a maioria de nós sempre procuramos visualizar o externo, mas a coisa está dentro de nós. E quando mergulhamos em nós, às vezes as coisas chocam um pouco, né? Porque não é à toa que nós somos 95% inconscientes, né? Isso. Então, isso quer dizer o quê? Nós não sabemos quantas existências nós tivemos. Às vezes fala vida, mas não é, a vida é uma só. Existências temos várias, não sabemos quantas. E cada uma delas nós tivemos um estilo de vida, um comportamento, tivemos uma situação que não sabemos e vai acabar refletindo nessa agora, nessa existência da agora. É verdade. Uma vez eu ouvi o Haroldo Dutra comentando que ele falou assim, é mais de 30, mas vou falar só 5 existências nossas que refletem em nós agora, num momento assim muito forte. Aí quando você vê lá aquela questão do Evangelho, causa atual das aflições e causa anterior das aflições, aí vamos perceber que quando as aflições não é da agora, é anterior, as aflições anteriores. Os anteriores é o quê? A nossa existência anterior, que aí reflete agora. Então, nós aqui na Terra temos um compromisso muito grande nesse sentido de nos conhecermos. Nosso comportamento está sempre vigiado, nossa mente está sempre vigiada, porque se você desequilibra um pensamento, a nossa mente, as coisas complicam, né? Então, quando Jesus falou vigiar e orar, não foi à toa que ele falou isso. E a nossa arma é essa, vigiar e orar incessantemente e vigiar nossa maneira de ser, a nossa fala. A fala parece que não, mas a fala é meio complicada, viu? Dependendo do que você fala, meu amigo. E para quem você fala, às vezes, cria uma situação difícil, hein? Porque, às vezes, um ferimento moral pela fala, a pessoa leva o resto da vida, né? Gera uma mágoa, né? Quantas pessoas não têm câncer gerado de uma mágoa que pegou de uma fala de uma pessoa? Ah, fulano falou isso e eu não perdoo. E fica alimentando aquilo. Pronto. É complicado. Deixa a Nádia agora, Nádia, fazer um... Não, desculpa não, tá muito bom, parabéns. Não tem desculpa. Importantes que eu gostaria de falar para a gente. Primeiro, esses dias eu estava assistindo alguns programas de TV, mas é importante a gente ter um propósito na nossa vida, né? Levantar pela manhã e ter um propósito. Ou melhor, dormir sabendo que no dia seguinte a gente tem coisas a realizar. Isso é muito importante. Ah, mas eu não tenho nada a realizar. Será? Se você não tem nada a realizar, trabalho voluntário. Eu comecei a realizar trabalho voluntário com 11 anos de idade. E isso foi muito bom para mim, porque eu percebi que o mundo não girava em torno do meu umbigo. E que também me deixou uma lição, que eu trago isso só como uma historinha, que minha mãe contava, né, que eu era pequena, ela contava o seguinte: olha, está reclamando da banana? Veja as pessoas que você come a banana e joga a casca para trás. Veja as pessoas que não têm essa oportunidade de vêm comendo a casca da banana. Então, eu falava assim, é verdade. Então, eu passei a agradecer mais tudo que tenho e passei a ver como, assim, todos nós somos importantes. E é muito importante a gente conviver com as pessoas. Bem rapidinho, não é um livro espírita, tem um livro do Roberto Siniachik chamado Amar Pode Dar Certo. Ele conta uma historinha de algumas pessoas que ficaram confinadas em uma casa. Elas tinham comida,
elas tinham luz do dia, elas tinham água, mas elas não conviviam com outras pessoas. E no livro ele pergunta, o que será que aconteceu com elas? Morreram. Elas morreram por falta de convívio humano, de conviver com as outras pessoas. Conviver com as pessoas é muito rico. A gente se torna, né, a gente vai enriquecendo, como o senhor falou. Aquilo que eu não sei, o Marcos me ensina. Olha, eu não sei fazer essa coisa que vocês estão me ensinando. Eu estou aprendendo. E todas as minhas terças-feiras, à tarde, elas são felizes. Por quê? Porque eu convivo com vocês. Então, esse convívio é muito importante. Tá? Então, bom. É isso que você falou, Nádia. Tem um livro da Joana de Anjos que chama Jesus e Vida. Jesus e Vida. Então, um capítulo dele fala da convivência, quanto é importante a convivência, a energia da convivência. Por exemplo, nós estamos aqui juntos, é a energia que está aqui entre nós. Isso é uma coisa que fica registrada, isso aqui nunca vai acabar, fica no universo isso. Mesmo nós desencarnando e sabe lá Deus onde a gente vai, mas isso aqui fica registrado no universo, né? Uma energia saudável, né? Uma energia boa. Uma energia... complementar isso que o senhor está falando, viver é ter uma história para contar. Sim, né? Exato. Então, vamos supor, daqui a uns tempos eu vou me lembrar desses momentos, eu vou me lembrar do Ataídes, das nossas, né, conversas, das nossas brincadeiras. Então, isso é muito rico, isso é muito próspero. Então, a gente está eternamente acrescentando coisas em nossas vidas, né? Eternamente. Isso é muito bom. Então, olha, como o nosso horário também já é em cima, então agora a Nilce vai continuar a nossa atividade aqui. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Se você deseja nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br e lá você vai encontrar endereço de todos os centros espíritas de Guarulhos, filiados à USE, né? E pode ser que tenha algum que esteja próximo da sua casa e você nem está sabendo. Sempre tem. Sempre tem. Guarulhos sempre tem. Sempre tem. Então agora eu vou fazer uma prece. E essa prece nada mais é do que o agradecimento que a gente faz a Deus, não é? A prece ela pode ser feita de várias maneiras, mas a gente faz aquela prece do coração, agradecendo a Deus pela chance de estar aqui nessa rádio. A gente faz a prece pela chance de nós termos o Luiz Leite, que nos proporciona essa rádio. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por estar junto com os companheiros aqui nessa mesa de discussão, de clareamento sobre a doutrina espírita. Então, obrigado por tudo, pela chance de eu sair de casa e vir até aqui, pela chance da vida. Tudo isso é agradecimento e a gente agradece a Deus e pedindo forças para que nós continuemos nessa caminhada, né? A Thaíde, Aleixo, Nilce, Nádia, continuar nessa caminhada. Que Deus nos abençoe então, tá bom? Eu também me despeço agradecendo a Deus, Jesus, por essa oportunidade, agradecendo a presença dos amigos aqui presentes, Luiz Leite, Marcos Aleixo, Nádia, Luiz Gouveia, Nilce e toda a espiritualidade também que nos assiste, que nos ilumina, que permite a nossa estadia aqui. Agradecendo também aos ouvintes do programa Web Rádio que sintonizaram conosco. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa caminhada aqui na Terra, que para isso que nós encarnamos aqui, para nos melhorar mais um pouco. Essa é a finalidade da doutrina espírita e de todos nós, através dela, procurar nos melhorarmos mais um pouco nessa caminhada. Então, paz e luz para todos nós e que assim seja até a semana que vem, se Deus quiser. É isso, eu também vou me despedindo. Passou rápido o programa, hein? Passou rápido. Que Deus abençoe a todos, ilumine a todos, os nossos queridos ouvintes. Um grande abraço. Essa equipe de trabalho, né? Sempre estando aqui. E é isso, que nós possamos receber esses bons fluidos, essas boas energias para continuar nossa reencarnação, não deixando de agradecer a equipe espiritual da USE, né?
Eu fico pensando quem é essa equipe espiritual da USE. Velhos amigos que já estiveram aqui, vai saber, né, senhor Luiz, quem é essa, né? Tendo paciência conosco, né? Principalmente comigo. Que Deus abençoe a todos e Jesus nos ilumine, paz e luz. Certo. E eu também deixo aqui meu abraço a todos esses ouvintes maravilhosos que nos acompanham, que nos dão força toda semana. Agradecer ao nosso diretor, Luiz Leite, que nos cede esse espaço, a equipe da USE, a Thaídes, Nádia, Aleixo e o Gouveia, que é o nosso coordenador, né? Vou deixar o nosso professor, nosso professor. E até a próxima semana, se Deus quiser. Agradeço a oportunidade e desejo a todos uma vida repleta de realizações. Até o próximo programa. Isso, então, olha, não desliguem, porque avisamos que a rádio não para. Inclusive, aqui nós temos 24 horas de boas músicas, notícias, entretenimentos e, acima de tudo, bons programas. Então, meus amigos, até a semana que vem. Muita paz, muita luz e estejam conosco. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio. 24 horas tocando tudo.